Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele tem o apoio cultural do Instituto Wilson Pickler. Hoje nós vamos debater a gestão pública na Rússia. E para isso nós convidamos o professor Paulo Werner, ele que é bacharel em artes visuais. Paulo Roberto de Andrada Werner, 49 anos, casado, 2 filhos, atualmente trabalha com imóveis e fotografia, é formado em artes visuais pela Universidade Tuiuti do Paraná e durante 23 anos trabalhou primeiro no Bamilindos e posteriormente no HSBC. Recentemente, Paulo Werner e mais uma equipe de jovens e membros da Igreja Presbiteriana aqui de Curitiba estiveram durante um mês na cidade de Novosibirsk, na Rússia, que é praticamente a capital da Sibéria russa. E enquanto Paulo estava lá na Rússia, eu acompanhava o seu trabalho dos seus amigos através do Facebook, eu pedi ao Paulo que ele também fizesse uma pesquisa para nós, para os nossos alunos de gestão pública, como funciona a administração pública lá na Rússia, que é um país tão distante de nós, embora com os meios de comunicação tão próximos. Paulo, inicialmente eu quero agradecer a sua presença em Gestão Pública em Debate, agradecer essa contribuição que você está dando e vai dar para os nossos alunos, falar a respeito do sistema de organização política da Rússia, depois da redemocratização da Rússia, embora tenhamos mais notícias, mas relacionado com o funcionamento das instituições públicas, nós temos muito pouca informação. Certo. Então eu gostaria que você fizesse uma exposição inicial, nós vamos te interrompendo à medida que surgirem as dúvidas. O que você viu lá na Rússia, se o sistema lá é muito parecido com o nosso aqui, enfim, você é que nos vai dar aula agora, Paulo. Primeiramente, é um prazer estar aqui com você, e tanto logo que você me convidou para fazer isso, eu estava lá na Rússia, como você falou, em Novosibirsk, e eu, a princípio, fiquei sem saber como que eu iria fazer aquilo. Nós temos uma certa dificuldade na Rússia de acessar aos órgãos públicos, né? Principalmente por causa do idioma, a barreira cultural, a barreira idiomática. Nós tivemos, a princípio, na chegada, uma recepção não tão calorosa, pois... Não tinha um grupo de frevo como fazem ali no Recife, não, estrangeiros? Infelizmente não tinha. Eu tinha um paraibano que estava me recebendo. Mas parece que eu vi no teu Face que até tuas malas foram extraviadas. Isso, então, foi bem isso que aconteceu. As minhas malas e da minha esposa foram extraviadas e nós ficamos na Rússia sem lenço e sem documento, literalmente. Ficamos... nós não tínhamos roupa nenhuma, só tínhamos a nossa muda, né, a troca de roupa que nós tínhamos já passado. Como a viagem é muito longa, é feita uma escala, sai de São Paulo, fomos até Istambul, e de Istambul nós fomos para Novosibirsk. É uma viagem que de São Paulo a Istambul, 13 horas, aí faz-se uma escala de praticamente 23 horas em Istambul, e mais 6 horas até Novosibirsk. E quando chegamos lá, as malas nós estávamos em 16 pessoas, as malas de todos estavam, as malas do grupo, né, porque a gente estava com o grupo da igreja, que nós fazíamos uma parte de apresentações teatrais, e então tem muita coisa de material de teatro, estavam todas lá, e eu olhei, cadê a minha mala e cadê a mala da minha esposa? Primeira coisa que eu fiz foi interpelar o rapaz que estava cuidando das malas ali. O paraibano? Não, o russo. Eu peguei, fui falar com ele, ele olhou para mim, eu tentei falar em inglês alguma coisa. Russo. Eu tentei falar alguma coisa em inglês com ele, minha esposa veio falar também.
mas ele falou, não falo inglês. Uhum. Bom, esse rapaz, tudo bem, era um rapaz simples. Aí, o que nós vamos fazer? O pessoal já pegaram todas as malas, né, todas as pessoas do grupo pegaram as malas e se dirigiram para a imigração, para a alfândega. E daí, quando chegaram lá, falaram, opa, vocês não saem porque vocês estão sem as malas. Uhum. Então, nós temos que fazer um boletim. Aí estava lá o nosso amigo Tibério Olímpio, que ele é missionário da igreja, missionário da Jocum, que é Jovens com uma Missão. Uhum. Ele já está há 10 anos morando em Novosibirsk. Ele é de Pombal. Né? Pombal. Pombal. E ele estava lá e chegou e falou assim, ó, nós vamos ter que fazer o boletim aqui. E daí fui falar com a chefe ali da alfândega. Também não falava nada de inglês. Uhum. Só o russo. Aí ela fez o primeiro boletim, dificuldade até para descrever os nossos nomes, porque estavam em português no passaporte e tudo. Aí nós fomos direcionados ao que seria, basicamente, eu acho que tipo uma delegacia da Infraero, alguma coisa assim, que esse rapaz ia fazer um outro boletim completo, uma descrição, com como que era a mala e tal. Mais uma vez, não falava inglês. Então, num aeroporto internacional de Novosibirsk, ninguém falava inglês. E daí aquele negócio, como é que nós vamos nos virar nessa situação? E daí, no momento em que o Tibério teve que sair um pouco para poder atender o pessoal que estava indo para a nossa residência lá na Novosibirsk, fiquei eu e minha esposa, o rapaz perguntava, eu olhava para ela olhava para mim, eu falei, tá, e agora? O que a gente faz? Aí ele mostrava a fotografia de malas, é desse jeito, é dessa cor? Eu falei, olha, eu não sei. E daí foi aquela luta, daí o Tibério voltou, nós conseguimos fazer ali o boletim, e daí foi aquela dúvida. Qual que era a empresa que tinha errado? Onde estavam as nossas malas? A mala de vocês? Daí nós conseguimos entrar em contato com o pessoal do Brasil e acabaram localizando as nossas malas em São Paulo. Ah, não tinham vindo de São Paulo? Não tinham saído de São Paulo. Que coisa. Então, até chegar, as nossas malas chegassem a Novosibirsk, elas tinham que passar o mesmo trajeto que nós tivemos que passar. Então, levou mais 3 dias, 4 dias para chegar. Então, nós passamos durante uma semana, pelo menos, com aquilo, roupas emprestadas. Eu já não sou muito pequeno, então eu sou grande. Um dinheiro que nós acabamos recebendo da própria empresa, que eu tive que brigar um pouco com eles para chegar e pedir um ressarcimento. Aí nos deram dinheiro e daí nós chegamos num impasse. Eu tinha dinheiro para comprar roupa, não era muito, mas era um dinheiro razoável que dava para comprar alguma coisa. Mas o que comprar na Rússia? É muito diferente as roupas. Assim, graças a Deus, nós fomos para a Rússia no verão. E lá no verão o clima é parecido com o nosso? É quente? Porque é a Sibéria essa cidade. Isso, né? Existe uma cultura, existe uma ideia assim que a gente formada, né, já todo mundo tem essa ideia de que Sibéria é só neve. A minha mãe, a princípio, na hora que viu o nosso trabalho, que eu disse que nós estávamos indo para a Sibéria, falou, nossa, vocês estão sendo deportados para a Sibéria, né? Eu falei, não, nós estamos indo só fazer o nosso trabalho, né? Mas estávamos literalmente sem lenço nem documento, né? Aliás, documento nós tínhamos, mas não tínhamos lenço, não tínhamos roupa, só tínhamos a muda que nós tínhamos utilizado na Turquia. E vocês conseguiram, a partir daí, lá o custo de vida em relação a nós é caro, é barato? Como é que é? Relativamente é mais barato que aqui. O rublo, quando nós estávamos lá, com R$1 nós conseguimos comprar 16 rublos. Então todas as contas que nós fazíamos lá, a gente fazia uma conta pegava o valor, dividia por 15 para ficar mais fácil, nós tínhamos o valor em real. E daí era... Por exemplo, uma camisa
Assim, ficaria em torno de quanto? Uma camisa ficou na faixa assim de R$10, mais ou menos. Fabricado na Rússia mesmo ou na China? Na China. Ah, tem lá coisas os produtos. na China, na Mongólia. Eu comprei uma camisa uma camisa polo lá. Daí, como eu recebi aquele dinheiro da empresa aérea, nós fomos fazer uma compra. Eu cheguei lá, primeira nossa surpresa, quando eu olhei no aspecto geral do povo russo, foi com relação ao tamanho do russo. Normalmente nós temos uma impressão de que o russo é muito grande, uma pessoa alta, uma pessoa... a gente acha que tem uma ideia do Yeltsin, né? Do pessoal lá de trás, que eram todos grandões, mas normalmente o russo ele é magro e baixo. Na faixa de 1,70 m, mais ou menos. Certo. Eu tenho 1,80 m, então, para mim, eles eram assim, considerados mais baixos. E daí eu um pouco mais cheinho, daí não encontrava roupa para o meu tamanho. Não encontrava, a princípio eu não encontrei roupa para o meu tamanho. Aí nós fomos a um supermercado, existem supermercados enormes lá, é o chamado... É o Mega, lá eles chamam, é o IKEA, que é a maior loja de departamentos que existe na Europa, tem lá. E tudo que você possa imaginar tem nessa loja. E ele é um hipermercado também. Então você tem o hipermercado, tem o IKEA e tem o shopping, todos juntos no mesmo espaço. E nesse local... nós fomos fazer compra de roupa. Então nós fomos tentar encontrar alguma coisa. Nem peças básicas, né? Uma meia, uma cueca, alguma coisa. Não tinha uma coisa que servisse. Eram coisas... Até podia servir, mas o gosto era duvidoso. Aí acabei comprando uma camisa, uma camisa polo, uma camisa normal e uma bermuda. E foi com o que eu me virei também, até chegar mais uns 3 dias ali. E me diz uma coisa, Paulo, e o que você, nessa pesquisa que você fez até a convite nosso lá, como é que é a organização política da Rússia? Bom, a Rússia, primeiro, ela funciona uma federação, né? A Federação Russa. Então, hoje o presidente da Federação Russa é o Putin, né? Então, ele foi eleito com um mandato de 6 anos, com mais 6 anos. Mas lá tem o primeiro-ministro. E daí, o primeiro-ministro ele é o poder supremo do poder executivo, né? Então, o Putin, ele representa a Federação Russa. Ah, certo. Então, é o chefe de Estado. É o chefe de Estado. E daí existe o primeiro-ministro, né, que representa o poder executivo. Certo. Né? Aí tem o poder legislativo, ali que daí ele é separado em 2, que daí seria o Senado, né, que são 164 pessoas que são eleitas pelos distritos da Rússia, pelas várias subdivisões que existem na Rússia. A Rússia possui 83 subdivisões. Que seriam as repúblicas russas? Ela funciona, ela tem repúblicas, ela tem a parte das províncias, as cidades federais, que são Moscou e São Petersburgo, existem as cidades que são independentes, né? Então existe, é uma miscelânea que a gente... A Duma é o parlamento? É a casa do povo. A Duma, Duma quer dizer casa. Sim. Né? Então a Duma é a Assembleia Legislativa que nós temos aqui, né? A Câmara dos Deputados, que tem 450 deputados na Duma. Para você poder ser eleito para a Duma, você tem que ter mais de 21 anos. Como aqui. Isso. Né? O voto não é obrigatório lá. Mas lá tem partidos políticos, como nós temos aqui? Lá existem 4 partidos políticos. O partido político que daí eu até tenho anotado que tem a Rússia Unida, que é o partido do Putin. A Rússia Justa, o Partido Comunista. Continua existindo. E o Partido Liberal. Certo.
E isso, daí então... Isso é a nível nacional. A nível nacional. A nível municipal, daí o meu pai até brincou comigo, falou assim, o Jorge vai dar risada nessa hora. Até estranhar. Como que funcionam as eleições a nível local, municipal? Primeiro, não existe horário político. Eleitoral? Então, é o horário eleitoral. Na televisão, no rádio, não tem nada. Aquela coisa que a gente tem que ficar ouvindo aqui, né, tem até um programa de humor aqui no Brasil, sim. Lá eles não têm. Mas isso é uma coisa que pode até criar um problema. Que como não tem, o que acontece? O partido do Putin é o partido que faz propaganda em todos os locais. Certo. Tem mais poder econômico. Poder econômico. Então, normalmente nas cidades grandes, quem ganha as eleições é o partido da Rússia Unida. Certo. Nas cidades menores... Mas aí, digamos, a nível municipal tem o prefeito, tem as câmaras municipais, como é que funciona? Daí assim, quando a eleição funciona para prefeito. Certo. O prefeito escolhe os secretários. Certo. Como aqui. Até aí não tem nada. Aí daí você vai me perguntar onde que entram os vereadores. Isso. Aí que corre a famosa corrupção. Por quê? Quem escolhe os vereadores não é o povo, é o prefeito e os secretários. O legislativo o executivo ali que vai determinar quem são os vereadores. E me diz uma coisa, mas lá nessa cidade Novosibirsk, lá tem o quê? Quantos milhões de habitantes? Tem, segundo o censo de 2005, ele tinha 2.600.000 habitantes. Certo. Hoje deve estar na faixa de uns 3 milhões. Mas e ali essa Câmara, então, quantos vereadores tem escolhidos pelo prefeito e pelo secretário? Pela informação que eu obtive lá, na faixa de 50. Correto. Porque ele cuida de uma área grande. Apesar que Novosibirsk, se for pensar só em Novosibirsk, ele é menor do que a área de Curitiba. Ele tem na faixa de 178 quilômetros quadrados, né? Aqui temos 430. Né? Então dá um terço de Curitiba. Sim. Então ela é reduzida, mas ela está cercada por vários estados e ela é grande, porque ela tem... O próprio Novosibirsk tem o governador que cuida da região siberiana. Tipo o Estado, então, isso. Como nós temos aqui. Porque ele é a capital federativa do distrito da Sibéria. Da Sibéria. Né? Mas essa parte, onde corre a corrupção no caso, seria para a escolha dos... sim. Quer dizer, não é uma escolha direta do povo, é uma escolha indireta por aqueles que ganharam as eleições. Até uma das coisas que eram bem assim, frisadas pelo rapaz que estava nos atendendo, existem os intocáveis. Os intocáveis, principalmente com relação ao trânsito. Os intocáveis, os políticos intocáveis? Não, pessoas intocáveis. Intocáveis, em que sentido? Intocáveis seriam políticos, seriam empresários. Pessoas muito ricas. Policiais, pessoas muito ricas. Então, antigamente nós tínhamos aqui no Brasil, você comprava um carro e você gostava da placa, você mantinha a placa com você. Né? A placa pertencia a você e não ao carro. Certo. Hoje é o contrário, a placa morre com o carro. Se o carro dá PT, essa placa é baixada e fica lá, pertence ao chassi do carro. Na Rússia, a placa pertence à pessoa. Certo. Então, normalmente, as pessoas que têm placa com números... porque lá é assim, ela funciona, são 2 letras, 3 números mais 2 letras. E quando esses números são repetidos, são pessoas que têm influência política, influência que não... como disse o nosso amigo lá, o Tibério. Se você estiver no trânsito, vier uma pessoa dessa daí, bater no seu carro, ele está errado, mas se acionar a polícia, você está errado. Então é melhor ficar quieto. É melhor ficar quieto, eu assumo o prejuízo.
né? Então, e tem pessoas que inclusive são conhecidas como pessoas da máfia, né, ali, a máfia russa. A máfia russa. Tem uma placa que tem um número específico deles. Da própria da máfia. própria máfia. Então, chega a ser aberto nesse ponto, né? Mas é uma coisa engraçada da gente poder ver. Isso é um processo cultural? Pode-se dizer isso? Eu acho que é um processo cultural. A sociedade aceita essas pessoas? A sociedade aceita. A sociedade, acho que uma coisa que nós percebemos muito claramente na Rússia é a dificuldade porque como a perestroika tem aí 20 e poucos anos. Mais ou menos isso, né? Então, foi de 89. Isso, 24 anos. 23. 23 para 24 anos. O comunismo saiu do poder. Sim. Mas o comunismo não saiu da cabeça do pessoal. Tá. O modelo de Estado, então. O modelo de Estado, o modelo repressivo não saiu da cabeça das pessoas. Então, como nós trabalhamos ali naquele momento com arte, né, no nosso trabalho, Sim. e essa arte exige expressão corporal, existe expressão facial. O Sérgio Wesley, que você conhece, sim, o jornalista, né? O Sérgio Wesley, ele tem uma facilidade muito grande de demonstrar essas emoções e foi passar para o pessoal do grupo que estava sendo treinado pelo nosso grupo, esse trabalho de expressão através da face, mostrar como é que está a admiração, o medo, né? Todas essas... E eles não conseguiam. A dificuldade deles... Os russos não conseguiram absorver? Eles não conseguiam mostrar isso através de expressões. Eles têm no começo, nós sentimos a dificuldade que eles tinham de sorrir. Né? Eles não... o comprimento é sempre o braço esticado. Até você, no final, depois de a gente passar um mês, foi difícil. Teve gente que não quis ir ao aeroporto, porque falou assim, não, eu não vou para o aeroporto porque eu vou chorar. Né? Expressar emoção, eles também tinham dificuldade. Isso, expressar essa emoção. Então, o Tibério é casado com uma russa, com a Masha. A Masha é da região de Moscou. E eu, um dia, conversando com ela comentou comigo, eu e a Maristela, né, minha esposa, nós estávamos comentando a respeito dessas coisas da Rússia, como é que era no regime, porque como ela nasceu lá... Ela viveu sobre o regime comunista. A Masha está na faixa dos 40 anos, então pelo menos 17, quase 20 anos ela viveu sobre o regime comunista. E ela pegou e falou assim, nós éramos simplesmente um número. Então, nós éramos riscados, qualquer coisa... Né? E hoje existe, mas essa liberdade não veio ainda. A gente vê que é um povo que é sofrido. Então, Paulo, nós estamos entrevistando o Paulo Werner, ele que é bacharel em artes visuais, e estamos falando um pouco a respeito da gestão pública na Rússia. Paulo, nós vamos fazer agora um breve intervalo e na segunda parte eu gostaria que você nos trouxesse imagens, pudesse falar sobre a saúde, o transporte, a limpeza pública, algumas coisas que até te impressionaram positivamente. Ou negativamente. Ou negativamente, porque é uma realidade muito distante da nossa aqui. Com certeza. E acredito que se os russos viessem para cá também, numa cidade dessa, talvez tivessem as mesmas impressões em relação a nós, né? Aliás, até eu perguntei para você aí se tinha alguma notícia do Brasil. Parece que a única coisa que eles conheciam era a camisa do Coxa que eles estavam usando, é verdade? Não foi na Rússia, né? Mas na Rússia a camisa que chamava a atenção era a camisa do Brasil. Mas quando nós fizemos a nossa escala na Turquia, sim, eu estava com a camisa do Curitiba e meu filho também depois, na volta, também usou a camisa do Curitiba. E nesses dois momentos eles nos paravam na rua, principalmente no Gran Bazar, em alguns locais,
e olhava assim, Coritiba, Alex de Souza, então a referência ao jogador do Coritiba. Então a gente vê como ainda é uma pessoa, o respeito que existe, né, que ele conseguiu transmitir. Ele jogou muitos anos lá, jogou, né? Foi há muito tempo no Fenerbahçe, na Turquia, né? Isso. Então, isso daí... Eu não sei se essa parte vai aparecer no programa, porque o Kleber, o nosso diretor de TV, pode cortar. Mas se aparecer, ele é atleticano doente, né? Não, mas é uma coisa... Pode ser um problema, né? Olha, eu posso dizer que tinham atleticanos no grupo, mas eram bem recepcionados também. É que todo mundo quer saber, diz que a maioria silenciosa lá eram os paranistas, né? Olha, paranaenses eram quase todos. Agora, paranistas eu já não sei. Então, nós vamos fazer um breve intervalo e logo voltamos com o Paulo Werner. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa tem o apoio cultural do Instituto Wilson Pickler e ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. Esse programa também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, os canais da educação. Nós estamos entrevistando o professor Paulo Werner, ele que é bacharel em artes visuais, e o tema é a gestão pública na Rússia. Professor Paulo, você passou com um grupo de estudantes, de profissionais, um mês na Sibéria, na cidade de Novosibirsk. Eu gostaria que você nos situasse essa cidade, as características, a sua população, a economia dessa cidade, o que vocês foram fazer, as imagens que você tem de lá. Nós vamos mostrar para os nossos assinantes também algumas imagens. Temos até um pequeno filme que você fez vídeo lá, um pequeno vídeo, fez a nosso pedido. Então eu gostaria que você nos colocasse dentro desse contexto de Novosibirsk. Certo. Então, como eu tinha conversado já com você, o Novosibirsk, ela é o centro administrativo da Oblast, da província com o mesmo nome, de Novosibirsk. E ela é a capital do Distrito Federal Siberiano, né? Tem aproximadamente 3 milhões de habitantes hoje em dia. Fica a quantos quilômetros de Moscou? Na faixa de 4.000 quilômetros de Moscou. E para ir lá o outro extremo da Rússia, lá no Pacífico... Vladivostok. Ficaria mais 4.000. Então fica no meio do caminho. Ela fica no meio do caminho, na parte sul da Rússia. Aquele trem transiberiano passa por lá? Aí que está um detalhe interessante. O transiberiano foi muito boa para a tua pergunta, porque Novosibirsk é uma cidade relativamente nova. É uma cidade que tem 120 anos, está fazendo 120 anos esse ano, ela é de 1893. E a cidade de Novosibirsk, ela foi concebida para que fosse construído uma ponte sobre o rio Obi, que corta a cidade de Novosibirsk, para passar, ser um ponto estratégico da Transiberiana. Então ela está bem no centro. Né? Tem até uma imagem que nós temos. Você vai passar algumas imagens agora. Né? Tem uma imagem da linha de trem, da estação ferroviária, e um mapa onde mostra onde está Moscou, onde está Novosibirsk, né? Mais ou menos a localização central Então essa cidade nasceu em função da Transiberiana. Isso. Ela é uma cidade antiga, teoricamente. Ela era um povoado, que remonta do século XVI. Né?
E daí, mas era como pequenos povoados, pequenos vilarejos. Mas só que daí aquilo ali foi uma cidade que foi originalmente, lá em 1893, ela foi fundada com o nome de Nova Nikolaevsk. Era uma homenagem ao czar reinante da época, Nicolau II, Nicolau. E também a San Nicolau. Que é o padroeiro da Que é o Rússia. padroeiro da Rússia. Então, daí quando veio a Revolução, o czar caiu, vamos tirar fora o nome Nova Nikolaevsk e vamos colocar Novosibirsk, quer dizer Nova Sibéria. Ah, certo, Nova Sibéria. E daí ela está num ponto estratégico da Rússia. Essas imagens que você tem ali, você poderia mais ou menos descrever alguns aspectos da cidade? Nós vamos passar agora algumas imagens. Ela é uma cidade tipicamente plana, né? É uma cidade, ela é plana, avenidas muito largas. Tem uma foto até da Avenida Lenin, ela tem 10 faixas. 10 faixas? 10 faixas. Para a gente conseguir atravessá-la, pode-se até atravessar por cima. Mas por prudência... 5 de cada lado? 5 de cada lado. Certo. Por prudência, atravessa-se pelo metrô. Certo. Né? Tem até algumas imagens... tem metrô lá. Tem. O metrô, até depois eu vou comentar a respeito na parte de transporte, Sim. a respeito do metrô, mas pode ir já abordando a questão do transporte. O transporte no Novosibirsk, ele é... A mobilidade urbana, você saiu aqui logo depois, no auge das manifestações em Curitiba. Nós saímos no auge das manifestações em Curitiba e na Turquia. Não, vocês pegaram lá na Turquia? Nós não chegamos a pegar na Turquia, mas nós tínhamos... O nosso grande medo era passar na Turquia e encontrar alguma coisa de manifestações. Daí, o mundo estava em uma revolução naquele período, mas não pegamos manifestações nenhuma. E daí, quando a gente chegou lá, nós chegamos na Sibéria com um ponto de interrogação. O que nós vamos encontrar lá? Como é o povo, como é a cultura, existe alguma liberdade, não existe liberdade, podemos tirar fotografia, não podemos tirar fotografia, podemos filmar, podemos nos apresentar, né? Podemos fazer o nosso trabalho, porque a gente não sabia o que nos encontrava. Era um grande ponto de interrogação. E daí ali na Novosibirsk, como eu estava falando na parte de transporte, primeiro foi feita a ponte ferroviária. O congestionamento existe e grave. Mas lá os veículos são esses ocidentais ou são marcas russas? Olha, os veículos são um caso à parte. Por favor, explique um pouquinho. Um caso à parte, porque nós chegamos a encontrar Trabant. O que é o Trabant? Trabant era o antigo veículo, era uma espécie do Lada. Do tempo dos... Da época que era fabricado na Alemanha Oriental. Certo. Eu esqueci de pegar uma imagem que eu tinha, que era muito boa. Era um caminhão, eu encontrei parado na frente do nosso apartamento. Tem até uma fotografia do nosso apartamento lá, onde nós ficamos, um apartamento que nós locamos, ficou mais barato do que ficar em um hotel. Estava estacionado um caminhão do Exército com o CCCP, né, tempo da União Soviética. No tempo da União Soviética. Então a gente chegou a ver esses caminhões. Então você me perguntou a respeito da mobilidade. É uma maluquice. Porque o trânsito, ele é semelhante ao nosso. Mão direita, no sentido... preferencial. Direita para lá, esquerda para cá, como o nosso sentido, a nossa direção. A grande surpresa que eu tive, quando eu entrei, eu falei, bom, aqui é o contrário. Porque nós pegamos um táxi no aeroporto e o volante estava do lado direito. Tipo em Londres? Como em Londres, como na Ásia, no Japão. Né? Então, daí eu falei, então aqui os carros são do lado, o volante é do lado direito. Eu achei que fosse do lado esquerdo. Pegamos a primeira rua, saindo do aeroporto, a gente vai pegar só uma avenida. De repente a gente pega uma estrada, o cara está dirigindo do lado direito, mas na pista do lado direito. Sim. Como é que ele faz uma ultrapassagem? Né?
Aí andamos mais um tanto, eu olho para o lado, um carro com uma direção do lado esquerdo. Aí eu falei, pô, mas tem carro do lado direito, carro do lado esquerdo, como é que funciona? Aí eu conviviam pacificamente. Conviviam pacificamente. O que acontece? Com a perestroika, né, então houve uma abertura, inclusive para os veículos. Então o que vinha muito, que eram mais baratos, eram os veículos que vinham os coreanos, os japoneses. Então esses veículos eram mais baratos. Mas principalmente os japoneses, o volante ao lado direito. Eles não eram modificados como vêm os japoneses para cá e eles colocam do lado esquerdo. E os veículos, principalmente os alemães, né, com o volante do lado esquerdo, não, os europeus. E lá a gente encontra, Jorge, você fica impressionado, assim, coisas de... eu vi Jaguar, que eu não tinha visto aqui por aqui, eu vi lá. Jaguar, Porsche... Carros moderníssimos. Carros moderníssimos. E de um valor elevado. E lógico, a gente sempre via que aqueles tinham a famosa placa tripla, né? Mas você também fez uma imagem, um vídeo, que parece sobre o respeito ao pedestre. Explica isso para nós. Isso é uma coisa... Vamos mostrar esse... Você explica e depois nós mostramos isso é uma coisa interessante. Vocês vão ver no vídeo uma coisa que nos chamou a atenção no primeiro dia que nós chegamos. Nós fomos atravessar uma rua. Aí olhamos, poxa, o sinal está aberto para o pedestre. Mas o sinal está aberto para o carro. Quem que tem a preferência? Aí daí nós estávamos com os russos junto, né? Que falavam inglês. Daí eles falaram, vamos atravessar. E quando nós estávamos atravessando, vocês vão ver no vídeo, os carros param. Todos param? Todos param. Em respeito ao pedestre. Respeito à faixa de pedestre. E nesse mesmo cruzamento, era uma interseção de 1, 2, 3, 4, 5 ruas, né, uma confluência. Numa delas não tinha faixa de pedestre. Então a gente não devia atravessar ali. E o russo não atravessa. Só os brasileiros, lógico. Né? Teve gente que atravessou correndo. Levaram multa, não? Não chegamos a levar multa porque não tinha polícia por perto. Mas se tivesse polícia, com certeza iríamos levar. Mas era uma coisa assim de... A gente ficava meio maluco. E depois que os pedestres acabavam de atravessar, vocês vão ver no vídeo, vira uma bagunça, porque estão todos os carros parados no meio da rua. Aí de quem é a preferência, ninguém sabe. E não vimos, assim, vimos um ou outro acidente em um mês. Vamos lá, hein? O sinal tá fechado para nós, hein? Tá gravando? Tô. Veja isso aqui, como é que a gente atravessa essa rua aqui? Agora tá divertida, mas olha ali, ó, no meio da... Olha lá, hein? Ai, meu Deus, abriu o sinal. Aqui pra trás, parou. E aqui, ó, nós aqui, ó. Ó. Opa! Que é isso, meu? Olha só. Tá aberto pra quê esse negócio aqui? Olha, meu, ó. Tá aberto pra quê esse sinal aqui? O pior, o pessoal para na faixa de pedestre. É divertido, viu? E a questão da saúde pública? Você sabe, logo depois que vocês retornaram, vocês viram que o Brasil está importando médicos aí de Cuba, de vários países. Há uma carência de médicos. Lá, o nível de saúde pública, de atendimento é bom? O que você teve de informações? Primeiro, a saúde lá é gratuita. Para todas as pessoas? Para todas as pessoas. Pagam os impostos e a saúde é gratuita. Mas postos de serviço existem, mas você tem que pegar farmácia, por exemplo? Farmácia, você encontra a famosa Anteca. Né? E tem os mesmos medicamentos aqui? Tem todos os medicamentos que nós tínhamos aqui. Inclusive, eu tomo alguns remédios. Os meus remédios, inclusive, ficaram na minha mala, que estava perdida. E algumas coisas, um dos remédios, que era um remédio para poder dormir, e eu fiquei naquele negócio. Só voltando, como eu falei lá no começo, que nós pegamos verão, sim,
pegamos a temperatura muito alta, tal, ali, nós quase não víamos noite, porque nós tínhamos um fuso horário de 10 horas para o Brasil. Sim. Lá anoitecia por volta de 10h30 a 11 horas da noite. E amanhecia por volta de 3h30 a 4 horas da manhã. Então quem dormia a noite inteira não via a noite, não via a noite, só via dia. Sim. Isso gera, no verão, que é um período curto, ele é muito bom, o pessoal vai para a rua, nós vimos uma coisa que é muito interessante, um baby boom lá, né, como houve nos Estados Unidos. Hoje existe muito lá na Rússia, várias crianças, mulheres com crianças nas praças, assim, de monte. Mas nós víamos muitas pessoas passeando ali, e daí você me perguntou a respeito do remédio. Eu precisando de um remédio, e eu falei, poxa, como é que eu vou conseguir? Daí a moça que falou assim, ó, Paulo, esse é controlado, vai ter que ver, mas Conversar eu tenho uma gotinha aqui que vai te dar. Aí depois ela me deu a tal da gotinha, eu tomei, eu não sei se foi o efeito do remédio, eu acabei dormindo. Mas daí ela perguntou para mim, Paulo, daí, dormiu? Conseguiu dormir? Eu falei, eu não sei se eu dormi por causa do remédio ou para esquecer do gosto dele. Porque eram feitos de ervas lá, mas é horrível o gosto. Mas funcionou. Mas lá é tranquilo, as farmácias, o atendimento. Posso fazer, Claro. não é um genérico, omeprazol, remédio para estômago. É isso que nós vimos. Eu comprei uma caixa de omeprazol aqui na farmácia no dia desse, custou R$31. Lá, eu comprei a mesma caixa de omeprazol com a mesma quantidade de remédios, custou 27 rublos. Isso significa quantos reais? R$1,30. Puxa, que coisa. Então, uma diferença enorme. E daí você me perguntou a respeito da saúde. Então, existem os postos de saúde, né? E lá, uma coisa que chama muito a atenção. Os postos são muito bem equipados. Só que a grande dificuldade, existem os médicos de família que vão até as casas das pessoas para ver qual que é o problema que a pessoa está tendo. Existe uma normativa para ajudar as pessoas. Então são os médicos de família. Mas, até conversando com o próprio Tibério, ele me comentou, aqui nós temos, seria perfeito se nós tivéssemos a estrutura que tem na Rússia com os médicos que nós temos no Brasil. Eles consideram os nossos médicos. Os nossos médicos melhores. são muito melhor preparados. Mas essa cidade é uma cidade universitária, essa Novosibirsk? Novosibirsk é uma cidade universitária. Você esteve lá na Rússia? Ela é uma cidade universitária. As universidades são públicas, são particulares? Como é que é ela? Ali tem as universidades, normalmente elas são públicas. Como a saúde. E a educação é pública também em todos os níveis? Existem escolas particulares. Existem escolas, principalmente para crianças que têm alguma necessidade e tal. Então, são... E essa cidade, o que é a economia dela? Ela vive do que? O que é industrial? Que tipo de cidade? Ela fica próximo daquela onde caiu o meteoro lá? 1.500 quilômetros da cidade. Fica longe. Fica longe. Um mês antes da gente viajar, houve um terremoto a 40 quilômetros dali. Dali onde vocês estavam. Dali onde nós estávamos, onde nós iríamos ficar, né? Eles vivem basicamente à base existe a 30 quilômetros mais ou menos de Novosibirsk, uma cidade chamada Akademgorodok, que é a cidade acadêmica. Certo. Então ali é uma cidade basicamente tem muitos universitários. Da Rússia toda aqui? Da Rússia toda. Então ali diz que conversando com as pessoas, vários prêmios Nobel saíram dali. Então existe a indústria aeronáutica tem ali, né, o Sukhoi, que é o avião, é fabricado na região, exploração de carvão, né? Tem a parte a 10 quilômetros de Novosibirsk, que tem usina hidrelétrica, que faz a parte de manutenção de energia para a cidade. Usina atômica existe também na região, termoelétricas, né? Então estão todas ao redor da cidade. E essa cidade, a Akademgorodok, quer dizer cidadezinha universitária.
ela tem aproximadamente 150 mil habitantes. Está ao lado ali de Novosibirsk, também você vê o nível de pessoas é bem mais elevado. Ali forma uma região metropolitana, Novosibirsk, ou você não chegou a entrar nesse detalhe? Nós não chegamos a entrar assim, muito no detalhe, mas a gente vê que existem muitos... as pessoas, elas vivem no verão, fora, eles querem sair de Novosibirsk para as praias. A agricultura se pratica no verão, então? Tem muita coisa do verão. O inverno diz que chega na faixa de 46 graus negativos. Mas as praias ficam longe? Praias de rio. Ah, de rio, desse rio. Do rio Obi, como eu falei para você, a 10 quilômetros para cima de Novosibirsk, que tem a usina hidrelétrica. Então são várias prainhas. Certo. Né? Então nós chegamos a passar assim, praias bonitas ali. E o pessoal tem as casas de campo. O pessoal sai dali e vai para as casas de campo. Inclusive pegamos um grande engarrafamento para ir para essa cidade de campo. Porque as pessoas foram final de semana. Como nós vamos à praia, eles vão para essas cidades. E em relação, nós estamos conversando com o professor Paulo Werner, que passou um mês na Sibéria, na Rússia. E como é que é a questão da liberdade de expressão? O senhor que gosta muito de fotografar, pôde fotografar, filmar livremente, ou sempre tinha algum agente da antiga KGB lá para controlar? Com relação a isso daí foi até interessante, porque eu estava com a máquina fotográfica toda hora, né? Então eu queria fotografar tudo. E chegou uma hora e falou, Paulo, controla que aqui não pode fotografar. Tá, mas eu já tirei a fotografia. Mas se o policial vier, ele vai pedir para pagar. Né? E a gente olhava, eu estava fotografando e sempre tinha alguém por perto observando, tinha, né, nas nossas apresentações do grupo, a liberdade era sempre assistida. Né? Nós tínhamos uma liberdade. E aquela liberdade, ela era vigiada. Parece que vocês tiveram até que se registrar na prefeitura lá. Isso, esse registro, né, tem uma imagem do meu registro, que é feito da seguinte forma: você chega lá, passou na alfândega, passou, né, na imigração, tudo certinho, você tem que ter uma carta de apresentação para poder chegar, dizendo para que endereço você vai, e daí você tem até 3 dias para fazer um registro na prefeitura para dizer que você está naquela cidade. Certo. Se você sair dessa cidade e for para uma outra cidade, ou um entorno, ou qualquer local, você tem que se registrar novamente. Tá, tudo bem. Daí você me pergunta, tá, Paulo, eu passei 10 dias lá, 20 dias e não fiz esse registro. O que pode acontecer? O que pode acontecer é que se você for pego na saída, né, da Rússia e te pedirem esse registro e você não tiver o registro para apresentar, que esse registro diz exatamente o dia que você entrou e o dia que você vai sair da cidade. Se você não tiver esse registro, você pode receber uma multa de até 1 milhão de rublos, que significa mais ou menos 30 mil dólares. 70 mil reais. Isso, diz que essa multa é só, ela é meio fantasiosa, ninguém sabe se já foi aplicada, mas que existe, está escrito lá, existe. E, professor Paulo, em relação à limpeza pública, que é um serviço público do município que nós temos aqui, como é que funciona lá na Rússia? Isso, a limpeza pública é um capítulo à parte. Não existe um serviço de limpeza pública. Esse serviço é feito, apesar de você ter visto nas fotos que a cidade é limpa, sim. Os condomínios eles têm latões de lixo que não são divididos em reciclável e não reciclável. E daí eles contratam caminhões que vêm tirar esse lixo e jogar fora. Leva para o depósito, nós não sabemos o qual que é. Alguma coisa assim. Mas não existe exatamente essa limpeza. E em relação à educação, de um modo geral, vocês chegaram num período de férias, né? Mas a educação, me parece que a Rússia é um país onde que a educação ela tem um alto nível. Isso, a gente viu, como eu cheguei a comentar já a respeito de uma cidade universitária, existe uma cidade universitária ao lado. Novosibirsk foi a primeira cidade da Rússia que em 1913 ela tornou obrigatório o ensino primário. Então, na época ainda dos czares. Na época dos czares ainda, ele tornou obrigatório o ensino primário. E lá os professores eles são valorizados.
Né? Não é como nós temos dificuldade aqui no Brasil da valorização do ensino, né? Professor. Principalmente do professor. E as pessoas têm esse costume, aprendem, né? E tem vergonha quando não tem um ensino. Parece que vocês estiveram na ópera de lá, é muito bonita também. Tivemos. Tem fotografias da ópera, são bem interessantes, interna e externa. Interna foi até engraçado, porque nós soubemos, logo que chegamos, que ia ter a apresentação do balé Lago dos Cisnes. Sim. Lá falou, poxa, Lago dos Cisnes, na Rússia. A ópera de Novosibirsk, ela é a maior da Rússia. É o maior teatro da Rússia. Para quantos mil pessoas? 3 a 4 mil pessoas ali. Então, e ela é muito bonita por dentro. Tem uma fotografia por dentro ali que mostra que ela é bem diferente dos nossos aqui. Mas quando eu fui para comprar, eu falei, eu vou ver quanto é que custa. E para comprar um ingresso, mas nós estávamos num grupo com 16 pessoas, mais 2 russos. Falei, poxa, mas são 18 ingressos, né? Quando nós fomos olhar, R$480, gastamos para os 18 ingressos. Quer dizer, então, R$20 por pessoa? Uma faixa de R$20 por pessoa, então é muito barato o valor do ingresso. Aliás, você falou do grupo, vocês foram fazer um trabalho cristão, evangelístico lá. E lá, como é que funcionam as igrejas? Isso, nós fomos lá através do grupo Oxigênio da Igreja Presbiteriana de Curitiba. Sim. Nós fomos com a liderança do Sérgio Wesley, do meu filho, do Paulo Henrique, e da Rebeca Stauffer, filha do Sérgio Wesley. E as igrejas, elas são normalmente igrejas mais... ortodoxas? Existem as igrejas ortodoxas russas, né? Existem algumas igrejas católicas e existem as igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas, elas são uma linha um pouco mais pentecostal. Certo. Então, e daí é um pouco diferente da nossa. Só que lá uma coisa que acontece é que as igrejas, elas brigam muito entre si. As igrejas, Então, mesmo as cristãs? As evangélicas, esse que foi que engraçado. Porque existe a igreja do fulano e a igreja do Beltrano. Então não existe a igreja de Cristo. Mas tem aqueles pastores que vão para a televisão, como aqui também? Nós não chegamos a ver isso. Nós, inclusive, não tínhamos acesso à televisão no apartamento que nós tivemos. Então nós não sabemos disso. Provavelmente não. Mas, inclusive, eles fizeram o único encontro que foi feito entre os pastores evangélicos, foi feito na igreja católica, porque era o único território neutro. Né? Então, e vocês apresentavam peças teatrais? É uma peça que conta desde a criação do mundo até a volta de Cristo e a salvação. Mas durante o período que ficou sobre o regime comunista, que era um regime que pregava o ateísmo, essas gerações, elas conhecem Jesus, conhecem Cristo ou não? Não, existem pessoas que se dizem ateias. Né? Então nós sentimos isso. Mas existe uma coisa diferente da Europa, onde a Europa ela conheceu o Evangelho e se tornou agnóstica, né? Caiu fora do Evangelho. A Rússia não é por desconhecimento. Nem ouviram falar. Às vezes nem ouviram falar. Então eles têm sede disso. Nós sentimos isso nas pessoas que nós conversamos lá e que aceitaram a Cristo e tiveram essa participação. Foi muito interessante a gente poder trabalhar com esse grupo. Aliás, esse grupo de vocês parece que trabalha na África, trabalha na Europa também. Que país vocês já foram? O nosso grupo é daqui de Curitiba, né, da Igreja Presbiteriana de Curitiba. E nós já tivemos trabalhos feitos em Moçambique, foi até um grupo que foi para Moçambique agora, um grupo menor. Um grupo foi para Madrid também, uma outra viagem que já foi feita. E a gente sempre trabalha querendo atender missionários que a nossa igreja sustenta. Que a Igreja Presbiteriana isso, a Igreja aqui de Presbiteriana Curitiba sustenta. Isso, mas então, professor Paulo, olha, nós queremos agradecer muito a presença do Paulo Werner, ele que é bacharel em artes visuais e que, a nosso pedido, ele passou um mês na Sibéria, na Rússia, e nós pedimos para que ele trouxesse as suas impressões sobre a gestão pública, como acontece a gestão pública na Rússia.
Professor Paulo, eu não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Obrigado. Muito obrigado, foi um prazer Prazer tê-lo foi aqui meu. comigo.